Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicado pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 11, que fala sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. E diz o seguinte: A Igreja de Cristo começou no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, na cidade de Jerusalém. Os apóstolos de Cristo estavam orientando, ensinando e dirigindo os novos cristãos. A Bíblia diz, abre aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, fecha aspas. Atos 2, 42. Jesus Cristo tinha prometido aos apóstolos uma orientação especial do Espírito Santo, João 16, 13, e o poder do Espírito Santo, em Atos 1, 8. Tudo isso foi cumprido no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. E os apóstolos estavam exercendo este poder, abre aspas, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Fecha aspas. Atos 2, 43. Note bem que os prodígios e sinais estavam sendo feitos por intermédio dos apóstolos somente. Atos 4, 33 e 5, 12. Os primeiros capítulos de Atos, que registram as primeiras semanas da existência da igreja, os apóstolos estavam dirigindo e operando poderes do Espírito Santo. Isto é notado em Atos 2, 42 a 52, Atos 3, de 1 a 10, Atos 4, 8, Atos 4, 8 e também de 13 e 14, o 33, Atos 5, 12, Atos 5, 12 e o 15 e o 16 também, o 18, o 29 a 32, o 40 e o Atos 6, de 1 a 4. Entre capítulo 2 e 6, notamos que os apóstolos estavam à frente da obra do Senhor e somente os apóstolos estavam operando milagres, sinais e prodígios. Subtítulo: O crescimento necessitava mudança. Todavia, começando com Atos 6,6, notamos uma mudança no trabalho da igreja, uma mudança na distribuição do poder do Espírito Santo e dos dons milagrosos. A igreja estava crescendo e os apóstolos precisavam de ajuda para levar a obra adiante. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, Atos 6,5, para ajudar no serviço da igreja. Estes 7 homens foram apresentados aos apóstolos e eles impuseram as mãos sobre eles, Atos 6,6. O versículo seguinte mostra um crescimento, quando até mesmo sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. Agora, pela primeira vez na história da igreja, notamos uma pessoa que não é apóstolo com o poder de fazer prodígios e sinais. Esta pessoa é um dos 7, chamado Estevão. Abre aspas. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fecha aspas. Atos 6, 8. Um pouco mais tarde, Filipe, mais um dos 7, está também operando sinais entre o povo. Abre aspas. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Fecha aspas. Atos 8, 6 e 7. Subtítulo: Cumprimento de Marcos 16, versículo 17 e 18. O que estava acontecendo? Estavam sendo cumpridas as palavras de Jesus quando ele disse, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome.
expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes será mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Marcos 16, versículo 17 e 18. Era exatamente isso que estava acontecendo com Estevão, Felipe e outros membros da igreja, e foi a razão dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Nestes capítulos, o apóstolo Paulo explicou o uso e o porquê destes dons milagrosos do Espírito Santo. Houve, sem dúvida, manifestações do Espírito Santo entre os membros do corpo de Cristo. Quando a igreja começou a crescer e se espalhar, foi necessária a distribuição dos dons milagrosos entre os seguidores de Cristo, para que o reino pudesse crescer ainda mais, pois Jesus ensinou que o propósito destes dons era confirmar a palavra ensinada. Abre aspas. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha aspas. Marcos 16, 19 a 20. Subtítulo: O recebimento dos dons milagrosos. Já que não há dúvidas sobre a presença de dons milagrosos na igreja do primeiro século, a questão agora é: como foram recebidos estes dons milagrosos? Sendo que os dons do Espírito Santo de Atos 2:38 é para todos e não é um dom milagroso, e sendo que o batismo do Espírito Santo cessou com o batismo de Cornélio em Atos 10, como então podem ser recebidos os dons milagrosos que a igreja tinha e que Jesus tinha prometido para os crentes? Para ter a resposta certa, é necessário que fiquemos dentro do contexto do Novo Testamento. Vamos eliminar ideias e doutrinas humanas e vamos buscar a resposta na própria palavra de Deus. Vamos iniciar em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. No capítulo 8 do livro de Atos, notamos que os discípulos foram dispersos de Jerusalém por causa de perseguições, liderados por um homem chamado Saulo de Tarso. Atos 8, de 1 a 3. O evangelista Felipe foi para Samaria e anunciou a Cristo. Multidões atendiam a sua palavra, prestando atenção nos sinais que Felipe operava. Atos 8, 4 a 7. Notamos, sem dúvida, que Felipe tinha os dons milagrosos do Espírito Santo. Notamos também que Felipe tinha estes dons para confirmar as suas palavras sobre Jesus Cristo. Pois, através dos sinais, o povo acreditou em Felipe e muitos homens e mulheres foram batizados. Atos 8, 9 a 13. Foi exatamente isso o que Jesus tinha ensinado quando a Bíblia relata, abre aspas. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha aspas. Marcos 16, versículo 20. O batismo dessas pessoas que aceitaram a pregação de Filipe em Samaria é o batismo de Atos 2:38. Estas pessoas em Samaria foram batizados para a remissão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo, que é a presença interior do Espírito Santo nas suas vidas. Atos 2:38, 1 Coríntios 3:16. Até um mágico, Simão, foi batizado. Eles tinham o Espírito Santo como um selo. Efésios 1, 13 e 14. Que é a presença de Deus para todos que obedecem. Atos 5:32. Mas não é um dom milagroso. Todavia, vamos ver mais nesta história. Começando com o versículo 14, notamos que estes acontecimentos chegaram aos apóstolos em Jerusalém.
Com esta notícia, os apóstolos mandaram Pedro e João, dois dos apóstolos, para Samaria com um fim especial, para que os batizados em Samaria pudessem receber o Espírito Santo. Atos 8, 14 e 15. Será que temos uma contradição? Pois já falamos que estas pessoas em Samaria já tinham recebido o Espírito Santo quando foram batizados nas águas. E receberam mesmo, obedecendo Atos 2, 38. Mas este dom do Espírito Santo não é milagroso, enquanto os que Pedro e João iriam transmitir eram milagrosos. A transmissão deste dom do Espírito Santo, é até mesmo visual, porque quando Simão, entre aspas, viu que este dom foi transmitido, quis comprar o dom com dinheiro. Atos 8, 17 a 19. O que temos em Atos 8, 4 a 19 é o dom do Espírito Santo dado pelo batismo nas águas e o dom milagroso transmitido pelas mãos dos apóstolos. Temos exemplo nesta passagem da presença interior do Espírito Santo e do dom milagroso do Espírito Santo sendo dado às mesmas pessoas. Note bem que o dom milagroso do Espírito Santo era transmitido quando um apóstolo impunha as mãos sobre as pessoas e pessoas já batizadas na água. Atos 8, 17. O versículo 18 é bem claro neste ponto. Abre aspas. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Fecha aspas. Esta é exatamente a maneira em que Filipe e Estevão receberam os dons milagrosos. Vamos lembrar que em Atos 6, os apóstolos tinham imposto as mãos sobre 7 irmãos, incluindo Estevão e Filipe. Atos 6, 6. Imediatamente depois, Estevão estava fazendo sinais e prodígios. Atos 6, 8. Vamos resumir o que aconteceu em Samaria. Filipe foi para esta cidade e anunciou a Jesus. Através das suas palavras e sinais, muitas pessoas foram batizadas para perdão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo, que é o dom da presença interior do Espírito Santo nas suas vidas. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo sobre estes acontecimentos, mandaram 2 apóstolos para Samaria para repartir os dons milagrosos do Espírito Santo. Isto é, elas receberam os dons milagrosos do Espírito Santo. Também notamos que Filipe tinha estes poderes do Espírito Santo porque os apóstolos já tinham imposto as mãos sobre ele. Atos 6:6. Mas Filipe não tinha o poder de transmitir os dons milagrosos para os outros. Ele tinha o poder do Espírito Santo, mas não tinha o poder de transmitir os dons. Somente os apóstolos tinham este poder, conforme diz Atos 8, versículo 17 e 18. Como é que Marcos 16, versículo 17 a 20, pode ser cumprido? Como é que os irmãos no primeiro século tinham os dons milagrosos do Espírito Santo? Como é que 1 Coríntios 12 pode ser cumprido? Somente quando um dos apóstolos impunha as suas mãos sobre a pessoa. Note bem, estamos dizendo o que a Bíblia diz. Os dons milagrosos eram transmitidos pelas mãos dos apóstolos somente. Vamos parar por aqui hoje, depois a gente continua. Se você está gostando da leitura desse texto, está achando interessante, está tendo alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Podemos sentar e tirar suas dúvidas ou de outras dúvidas que você tenha, que não seja essa dúvida sobre o poder do Espírito Santo aí, né? Tá bem? E sobre outros assuntos também.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?